E aí, gente, era nem Science aqui. Já deixei aqui no lugar onde a gente parou, relacionado a porque matemática ela de repente não é tão, ela tem problemas às vezes, inconsistências que a gente vai ver mais pra frente, principalmente quando aplicada na física. E a gente estava falando sobre como o Wigner, no seu paper relacionado ao efeito da matemática na física e nas ciências naturais em geral, vai dizer como a gravidade, a fórmula de Newton para calcular a gravidade foi extremamente acurada, né? Enfim, e beleza, isso daí é um lado positivo. Só que e quais são os lados negativos relacionados à influência da matemática na física, né? Porque lembrando que até uma discussão que lembro na escola. Tinha esse professor de matemática, um professor de física na minha escola. Lembro que esse professor de física sempre costumava ter um pedaço de pau assim, sabe, da vassoura? Porque ele batia pra fazer a gente prestar atenção, né? Batia no palquinho lá que tinha pra dar aula. Batia na lousa. Parecia um Jedi da vida, né? Mas ele é um bom professor de física. Professor, eu lembro de pegar ônibus às vezes com ele e tal. É bem. É o professor de física padrão, sabe? E ele sempre tinha essa discussão, eles diziam pra nós, dessa discussão com o professor de matemática, né? Que o professor de matemática sempre, o professor de física sempre falava pro professor de matemática que a, a, a matemática era um instrumento da física, né? Meio que diminuindo a matemática, né? Isso era o que o professor falava de matemática, né? Aquilo. Toda hora esse cara fica diminuindo a matemática, falando que é só uma ferramenta. Mas muitas vezes essa ferramenta que é usada pelos físicos é usada de uma forma errada, de uma forma inconsistente, de uma forma que seja até monstruosa, a gente vai ver mais pra frente. E nesse caso, eu poderia citar, eu sei que a teoria deles é extremamente boa e tal, mas por exemplo, a teoria de setes quânticos do von Neumann e do Birkhoff, nesse paper aqui. E, obviamente, essa área específica da matemática misturada com ciência, se eu puder dizer assim, né? Tipo, é bem trabalhada. Mas a questão é que, basicamente, esse paper vai descrever de uma forma lógica a mecânica quântica. No nível de set theory, né? De princípios e axiomas gerais relacionados a esse sistema. Ele até está citando ali relacionado ao princípio de certeza de Heisenberg e tal. Então, basicamente, eles vão tentar dar uma descrição matemática desse sistema, no caso, que descreveria a física quântica. Axiomas que descreveriam a física quântica. Só que a questão, será que a gente pode provar que os axiomas de Birkhoff e Neumann, e von Neumann, né, e os subsequentes até hoje, né, estão corretos? Será que eles são consistentes? Eles realmente têm a curiosidade? Realmente eles são úteis? Essa é a questão que a gente quer trabalhar. E um cara chamado Kurt Gödel, ele falou sobre essa questão de você provar sistemas matemáticos, somente relacionados a set theory, você provar que, por exemplo, isso aqui está certo. Por exemplo, se analisar isso aqui e provar que está certo. Que é consistente. Que o sistema lógico desse sistema é consistente, desse sistema de propriedades, de conjuntos de regras que definem a matemática. Por exemplo, um axioma relacionado à matemática padrão. A é igual a B, é uma propriedade. A vezes B, entre parênteses, é igual a A vezes B, sendo que o B é entre parênteses. Enfim, tem várias propriedades que poderia ser uma lista de axiomas relacionados à matemática, como ela funciona. Só que Gödel vai dizer que tem inconsistências nesses sistemas. Nesse artigo original em alemão, assim, em alemão ele tem uma notação extremamente diferente e anormal. Eu tentei ler, tipo, você consegue ler o texto normal, mas a notação é totalmente diferente da atual relacionado a set theory. Então é totalmente difícil de você entender. Pelo menos eu não entendi a notação em nada. Então tem esse artigo, que é basicamente esse mesmo paper traduzido em inglês, que é muito melhor para ler, obviamente. Eu, ainda mais que o meu alemão é ruim, leitura. E basicamente
ele explica, não é que explica melhor, ele não muda a tradução, mas as equações são mais bem descritas, né? E como que a gente não vai focar no teorema de Gödel nesses vídeos. A gente vai fazer um vídeo separado sobre o teorema de Gödel, que vai ser uma junção com esse vídeo. Então, basicamente, os dois vão se juntar na vida. Mas basicamente, eu achei essa forma dentro do artigo de descrever, lembrando que o do Gödel não usa essa anotação, mas basicamente é o que ele fala. Basicamente o que ele fala. A gente vai descrever isso aqui melhor, o teorema de Gödel e de outros, né? Relacionados a provar que sistemas matemáticos de repente não são tão bons quanto parece. Então, uma proposição seria que para todo valor, todo sistema, o poder de sistema n, você tem ali uma função relacionada ao sistema, que é φr, né? FAR. Você tem que provar que esse sistema é consistente, por exemplo. Então é a de cima. E a de baixo é uma negação. Esse símbolo, que é o primeiro símbolo ali, que parece tipo um travessão com uma perninha, é uma negação que esse sistema é consistente, que ele funciona. Tá provando tá provando que um sistema é correto, verdadeiro, ou negando que esse sistema é correto e verdadeiro. Por exemplo, em provas matemáticas, você pode negar que essa prova é correta, ou, de repente, vamos supor que, não se uma prova é correta, mas vamos supor que você quer dizer se, sei lá, uma esfera tem tal propriedade e você quer provar isso. Aí você tenta formular dado um tipo de objeto, eu quero prove isso. Aí você pode dizer se isso daí é falso ou verdadeiro, né? Uma forma mais simples. Prove que 1 mais 1 é igual a 2, baseado nos axiomas da matemática padrão. Você pode provar se isso é falso ou verdadeiro. Prove que 2 mais 3 é falso. Obviamente, para coisas simples assim é fácil você dizer, mas para coisas mais complexas é mais difícil. Como, por exemplo, o teorema que foi a conjectura de Poincaré, que foi resolvida pelo Grisha Perelman, que a gente vai fazer vídeo sobre isso. Eu tenho que estudar bastante para falar sobre esse assunto, que é bem difícil. Tem muita leitura para fazer ainda para fazer vídeo sobre esse assunto, mas basicamente o Grisha Perelman, ele provou essa conjectura de Poincaré, né? E basicamente provas são relacionadas a isso. O que Gödel ele diz no seu paper é que, na verdade, se um sistema matemático, os axiomas de um sistema matemático são consistentes, isso pode provar que, na verdade, é inconsistente, e tipo, no sentido de que a gente não consegue provar as coisas com tanta certeza. E é isso que a gente poderia ver aplicado para física quântica, que tem coisas que talvez a gente não consegue provar se é certo ou não. E o erro, de repente, nem tem em nós, mas sim na forma como os axiomas do sistema matemático que a gente está usando funcionam. Então, o sistema que a gente está usando, ele em si é inconsistente. Sempre. Essa é a questão que a gente vai explicar mais em outro vídeo. Outra coisa que ele diz, não relacionada ao teorema de Gödel, que o Schwartz diz, por exemplo, a função de Heaviside, chamada também de step function, que é basicamente uma função também para aplicada à física. Esse ds relacionado à equação, esse delta ali é o delta do Dirac, vocês conhecem. Basicamente é uma função, é uma integral que vai ter vai ser 1 ou 0. Vai ser infinitamente para cima ou infinitamente para baixo. E eu vi uma explicação que eu vou deixar na descrição muito boa, de professor do MIT, relacionada a esse tema, de como ela é meio que ilegítima, né? Você não pode simplesmente dizer que um sistema é infinitamente para cima ou para baixo. Principalmente quando você quer fazer um experimento, por exemplo. Não faz sentido. É ilegítimo. Porque você quer ter uma aproximação decente. Então, o Schwartz vai dizer que essa Heaviside Delta Function, ou função delta do Heaviside, é simplesmente uma monstruosidade, né? Então, é muito errado você simplesmente dizer que uma coisa é infinitamente para... Por exemplo, vamos supor que tem um balão. Obviamente a gente está fazendo uma analogia com o sistema quântico, mas vamos pegar um balão. Um balão randômico, vamos supor. Que ele se mova... vamos torcer as leis da física um pouco e falar que esse balão ele se mova de uma forma totalmente randômica a priori. Você pega esse balão, solta no ar, ele tem L dentro, ele começa a voar.
várias perturbações nesses sistemas acontecem, né? Vento, de repente tá chovendo, enfim, não importa. Então tem várias coisas que estão agindo nesse balão e você quer calcular. Esquece que esse balão é clássico. Vamos supor que esse balão ele se comporta no nível quântico, que é tipo um átomo da vida. Vamos supor que você quer calcular a posição desse balão ou, ao longo do tempo. E vamos supor que você usa essa equação, é, essa integral relacionada ao delta de Dirac. Simplesmente você não vai saber nada dele porque simplesmente diz que está infinitamente para baixo para cima. Então a questão é que várias aplicações dele não funcionam, talvez. Ele é legítimo. Não é tão acurada. A questão aqui é a acuracidade. Ela não existe nessa função. E o Schwartz vai dizer que isso é uma monstruosidade na matemática. Vai falar, falando sobre isso, ele vai falar, né, que a triste história da função delta, que pode nos ensinar, né, nessa questão de falta de rigor, usada repetidamente por Heaviside no último século, usada constantemente e sistematicamente, né, por físicos desde os anos 20 do século passado, né? E essa função permaneceu para os matemáticos como uma monstruosidade, é, tipo, não acreditando porque os físicos usavam ela, acreditavam nela, né? Então, tem essa questão de que, de repente, às vezes não tem uma comunicação direta entre os dois, né? De repente, o matemático olha para uma equação da física relacionada a quantum theory, por exemplo, a propriedades relacionadas à física quântica, e fala, pô, mas por que você... Por que funciona dessa forma? Por que não tem a curiosidade aqui? Por que porque simplesmente as coisas ficam, tipo, como se fosse tão simples, né? Tipo, você não tem a curiosidade, você não tem rigorosidade na teoria quântica em geral. Porque simplesmente as coisas são mais complexas, né? Um sistema muito mais complexo que o clássico. Outra coisa que ele critica é o teorema da ergodicidade de Birkhoff, que é basicamente um teorema relacionado à estatística mecânica. Então você tem um sistema, vamos supor que tem uma partícula que você quer calcular o sistema dela, um sistema probabilístico dela, né? E basicamente vai ser uma função ao longo do tempo, né? Nesse caso de 0 até t. Vai ser uma função que vai estar num espaço dimensional que a priori vai ser zero, né? Então, basicamente o que ele diz é que essa questão desse teorema em si, talvez eu não consiga explicar bem o porquê, mas ele diz que a falta de acuracidade nesse sistema e de achismo nesse teorema do Birkhoff é totalmente ridículo e é uma prova da falta de rigor da física na matemática. De físicos usando a matemática, né, talvez. E explicando melhor, tem esse post do Word from Math World, que basicamente mostra como. Explicando melhor, né? Então, basicamente, você tem um endorfismo ergódico, né? Você quer prever a probabilidade de um sistema, da forma que ele se comporta. É um sistema meio que randômico. E um espaço probabilístico é uma função de x até números reais. E você basicamente vai tentar ver se x está dentro de A ou não, que é o seu sistema. E basicamente a mesma coisa que você viu antes, mas de uma forma mais extensa, né? Então o Schwartz vai dizer como isso é totalmente achismo da vida, pseudo-matemática talvez. Simplesmente se aceita, de repente você é físico, mas você aceita isso, que isso funciona e é isso. Então de repente a falta de rigor talvez seja uma culpa talvez nossa também, de não ser tão rigorosos na forma que a gente trata as equações, de repente não falar que ela está errada quando ela está, ou de repente de simplesmente não ligar para a curiosidade, simplesmente ele fala sobre isso, né? Tipo, às vezes os físicos eles só querem ter um argumento pro que eles estão tentando provar. Se eles têm um argumento que é generalizado, né? Como a função de Heaviside, por exemplo, de Dirac, tem um argumento que, tipo, só para argumentar, só para ter uma equação ali, para eu conseguir argumentar o meu ponto. Mas de repente esse argumento ele não funciona, porque essa equação é um lixo. É basicamente isso. Então é tenso. Eu não expliquei
o Teorema de Gödel com precisão. A gente vai fazer um vídeo separado com uma série, né, de vários vídeos sobre esse mesmo tema, sobre o Teorema de Gödel, que é uma continuação desse tema, que eu vou deixar na mesma playlist. E o paper do Schwartz é extremamente bom, assim, influenciou o David Finkelstein, que a gente fez vídeo anteriormente. Foi a razão de eu ter lido esse artigo, né? Foi através desse. É estranho, né? Eu fiz um vídeo sobre o David Finkelstein e acabei achando esse artigo que mudou minha visão relacionada à matemática e na física, que é bem importante. Espero que tenha mudado a sua também. Então era isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Espero que não tenha ficado chato. Até o próximo.